O gráfico abaixo representa o ciclo de uma máquina térmica ideal. O trabalho total realizado em um ciclo é. Bom, qual é que é o problema? Isso aqui não é questão de física, é matemática, né? Tu quer fazer o trabalho do ciclo. O que é o trabalho do ciclo? A área da figura, só do ciclo interno. Então, primeiro, o que tu tem aqui? Um retângulo. Essa é a parte fácil, né? Já está tudo no SI, tá vendo? Olha a URGS, né? Olha a URGS como ajuda. A base é 3, do 4 até o 7, e a altura é 1. Então aqui tu vai ter 3 joules de área. Só que agora o problema é achar essa área aqui, né? Porque essa área aqui, o que tu tem aqui? Um paralelogramo. Como é que tu vai achar essa área aqui? Bom, se tu te desse conta, né? Não sei, sei lá. Se tu cortar, né? Dá pra ver que as duas são iguais. Mas se tu tem dúvida, o que acontece? Tu tem que transformar isso aqui nisso aqui, né? Se tu tiver dúvida. Como é que tu vai calcular somente a área desse cara aqui, né? O que tu faz aqui? Calcula a área desse triângulo. Qual é que é a área desse triângulo aqui? A área desse triângulo vai ser o quê? A base é 3, a altura é 2, 6 dividido por 2, 3. Então esse triângulo aqui tem uma área de 3. O que tu vai ter que calcular agora? Deixa eu pegar aqui de vermelho. Tá? Agora tu calcula... Não, vou fazer de lilás. Vai ficar mais chique. Roxo, quer dizer. Tu calcula essa área aqui, né? O que essa área aqui é? O que essa área aqui é? Um trapézio. Que tu pode dividir num retângulo e num triângulo, né? O que vai ser a área do trapézio, então? A área lilás. Nossa, trapézio horrível. Vai ser a área do retângulo, né? O retângulo tem 3 por 1. Então, a área do retângulo é 3 mais... Qual é a área do triângulo? A área do triângulo também a base é 3, só que a altura dele é 2. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, o que eu sei agora? Que todo o trapézio tem uma área de 6. Mas o triângulo aqui de baixo tem uma área de 3. Então, qual é a área dessa parte aqui? A área dessa parte aqui é 3. E aí eu vou ter 3 mais 3, que dá 6. Essa área desse triângulo vermelho aqui deu 3. E a área de todo o trapézio deu 6. Muito mais matemática que física. Tá, verdadeiro ou falso? Uma panela de pressão cozinha alimentos. O que é a panela de pressão? Isocórica. Em tempo menor que as panelas comuns. Esse desempenho da panela de pressão se deve a... O que a panela de pressão faz? Eleva a temperatura de ebulição da água. Influência da temperatura, influência da pressão sobre a temperatura de ebulição da água. Verdade. Maior espessura das paredes e ao maior volume interno da panela de pressão. Nada a ver, né? Não é por isso que o alimento cozinha mais rápido. Temperatura de ebulição da água é menor que 100. Não, quando tu aumenta a pressão, a temperatura de ebulição da água vai lá para 120, 130. Pressão interna de uma atmosfera 1 atm mantida pela válvula da panela de pressão. Se a pressão interna fosse mantida em 1 atm, a água continuaria fervendo a 100. Então é verdadeiro, falso, falso. 19 da PUC. Limpa aqui, pega ali. Bom, tá, tu tem que ler tudo isso aqui, né? Um recipiente isolado contendo água. Bom, se o recipiente é isolado, a transformação é adiabática. Porque ele não vai adiabática. Porque se ele é isolado, ele não recebe nem perde calor. Tá, beleza. Esses balões eram conectados por uma válvula inicialmente fechada. Para determinar a variação da temperatura da água, foi usado um termômetro T. O balão... Em seguida, abriu-se a válvula de modo que o gás pudesse se expandir para o balão B. Quando o sistema estava novamente em equilíbrio, foi feita a nova leitura de temperatura.
Os resultados mostraram que não houve variação da temperatura da água. Bom, se não houve variação da temperatura da água, essa transformação é isotérmica. Tá, mas como? Pode a transformação ser as duas coisas? Pode. O que tu está trabalhando aqui? Com uma adiabática e com uma isotérmica. Aí olha só, não houve troca de calor entre o gás e a água. Claro que não houve, né? Ela é adiabática, tá certo? O processo de expansão do gás ocorreu sem a realização de trabalho. Qual é que é o problema, né? Na adiabática, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Só que na isotérmica, a variação da energia interna vale zero. Então, se a variação da energia interna vale zero, juntando as duas, o trabalho vale zero. Claro, né? O que acontece aqui? Esse recipiente, o gás se expandiu. Essa 2 é a mais difícil, muita gente se atrapalha nessa 2 porque o gás se expandiu. Quando o gás se expande, ele realiza trabalho. Sim, mas ele tem que realizar trabalho sobre o meio. A água, que é o meio, não sofreu variação de temperatura. Quer dizer, não foi realizado trabalho nenhum sobre a água. A água não variou sua energia, ela não recebeu nem perdeu nada. Então, o processo de expansão ocorreu sem a realização de trabalho. Verdade. É uma coisa rara isso aqui, tá? É difícil tu ver uma expansão que não realiza trabalho. Só que como essa transformação é adiabática e isotérmica ao mesmo tempo, juntando as duas aqui, tu vê que o trabalho vai valer zero. A pressão do gás foi alterada, apesar do gás ter se expandido. A pressão do gás não foi alterada. Mentira, foi alterada. A pressão diminuiu. A energia interna do gás não foi alterada, apesar de o gás ter se expandido. A energia interna do gás não foi alterada, por quê? Porque ela é isotérmica, né? O ΔU vale zero. Então, corretas aqui é a 1, a 2 e a 4. Bem difícil. E a última dessa página é a 20. Numa expansão adiabática, antes de ler tudo é bom fazer, expansão adiabática. Né? A troca de calor vale zero, que é adiabática. Se é uma expansão, a variação de volume é positiva. Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Como na adiabática, ΔU igual a menos W, se o trabalho é positivo, o ΔU é negativo. O que é o ΔU negativo? É um ΔT negativo. Tu vê. Se tu fizer tudo isso antes de ler, não tem como tu errar. Então, numa expansão adiabática de um gás ideal, não há troca de calor com o meio externo. Tá, não precisava ter feito tudo isso, né? Mas tudo bem. Quando a temperatura absoluta de um gás duplica, a pressão aumenta por um fator 2. Quando a temperatura absoluta de um gás duplica, a pressão aumenta por um fator 2. Tu não pode afirmar isso. Por quê? Porque se for uma transformação... Deixa eu pensar aqui como é que eu poderia ver. Se a temperatura duplica, a pressão aumenta por um fator 2. Bom, se for uma isotérmica, não pode porque a temperatura duplicou. Se for uma... Não, porque pode ser uma isobárica. Aí que tá. Ó. O que acontece na isobárica? Se tu tiver o gráfico da isobárica, né, o gráfico VT, numa isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que acontece na isobárica? A temperatura duplica, o volume duplica e a pressão vai ficar a mesma. Não pode afirmar isso aqui. Para uma transformação isobárica, um aumento de temperatura ocasionará uma redução de volume. Bom, aqui já tem a resposta, né? Eu acabei de fazer o gráfico VT da isobárica. Na isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Aumento de temperatura tem que dar aumento de volume, senão a pressão aumentaria. Então é correta a letra E, apenas a 1.